E após uma longa espera e muitas dúvidas geradas, finalmente a SEDUC publicou as documentações legais que tratam do processo de atribuição de aulas para os professores categoria O, contratados em caráter temporário. Tanto a Resolução SEDUC número 2 como a Portaria CGRH número 3 de 2024 estabelecem as regras. A resolução, com regras específicas do processo de atribuição inicial e ao longo do ano, e a Portaria CGRH 3, com regras do processo inicial, assim como o cronograma de atribuição. Como o processo de inscrição já se inicia hoje, dia 19, eu vou publicar primeiro esse vídeo com relação à Portaria CGRH número 3 e, posteriormente, eu faço a publicação do vídeo com as regras da resolução, porque tem mudanças importantes nesta resolução que você não pode deixar de ver. Meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na área. E antes de mais nada, eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você não perde nada do que acontecer por aqui. A Portaria CGRH número 3, ela tem 16 artigos e trata de 3 situações, tanto dos professores e professoras que fizeram a prova do concurso público da VUNESP ou se inscreveram no processo e foram classificados para atribuição de aulas em caráter temporário, para professores e professoras candidatos do processo seletivo simplificado para a educação do ensino técnico profissional, que ocorreu pela FGV, e professores e professoras candidatos à contratação e contratados, banco de talentos dos anos iniciais do ensino fundamental. Vou passar pelos artigos da resolução e vou falando sobre cada situação ao longo do vídeo. Inicialmente, falando sobre a questão dos critérios, né? A inscrição dos candidatos à contratação e dos docentes contratados e sua respectiva participação no processo seletivo vai ocorrer de acordo com o que consta nessa portaria. No capítulo 1, seção 1, fala sobre a inscrição dos professores e professoras que se inscreveram no concurso da VUNESP, pagaram a taxa e tiveram a divulgação da lista de inscritos. Não foi divulgada a lista de classificação, mas foi divulgada a lista de inscritos no processo. O artigo 2º, ele estabelece que o candidato à contratação e o docente contratado, caso ele coloque essas duas regras, porque existem professores que estão com contrato vigente, que são de 2021, 22 e 23, porém precisam da inscrição para poder participar do processo. Deverão fazer a sua inscrição a partir do dia 19/1, às 18 horas, até o dia 23/1 de 2024, às 23h59, desde que esteja devidamente inscrito e classificado no concurso público para provimento de cargo de professor de ensino fundamental e ensino médio, regido pelo edital lá de 2023. Então, todo mundo que está naquela lista de inscritos para a contratação temporária poderão participar desse processo de inscrição a partir das 18 horas do dia 19 de janeiro até o dia 23 de janeiro às 23 horas e 59 minutos. Para quem já tem contrato que está ativo, que é de 2021, 2022 e 2023, que atua nos anos finais e ensino médio, nessa lógica do concurso público, vai confirmar a sua habilitação e ou qualificação de acordo com a sua formação curricular registrada na sede, informar e comprovar o tempo de magistério anexando o arquivo correspondente e vai optar por uma das diretorias de ensino indicadas no momento da inscrição do concurso público para provimento de cargo de professor de ensino fundamental e ensino médio e manifestar interesse em atuar ou não no programa de ensino integral. Então, todo mundo que fez a inscrição do concurso público e que tem um contrato ativo terá essa possibilidade, ou melhor, essas possibilidades. Vai poder confirmar a habilitação e qualificação, informar e comprovar o tempo de serviço. Então você vai ter que anexar um documento que comprove o seu tempo de serviço, porque a resolução SEDUC número 2, ela estabelece agora que 90% da sua nota e da sua pontuação para classificação será com base na nota do concurso e 10% com base no tempo de magistério que você tem. Então você vai ter que comprovar esse tempo de magistério, tá? Então vai ter que anexar esse documento para comprovar o tempo que você tem. Então vai informar o tempo do magistério, optar por uma das 7 diretorias que você indicou no momento da sua inscrição do concurso público
e dizer se você deseja ou não atuar no programa de ensino integral. Quem é candidato à contratação, ou seja, todos aqueles docentes que tiveram um contrato extinto e aquelas pessoas que nunca participaram do processo de atribuição, nunca tiveram vínculo com o Estado, vão poder informar as seguintes situações: informar e comprovar a formação indicada no momento da inscrição do concurso público, anexando o arquivo correspondente, informar e comprovar o tempo de magistério, anexando também o arquivo correspondente, optar por uma das diretorias de ensino indicadas no momento da inscrição do concurso público e manifestar interesse em atuar no programa de ensino integral. Então, esses docentes deverão informar e comprovar a formação. Então, se você é estudante, você vai ter que apresentar um documento que comprova que você está matriculado e frequentando as aulas. Se você já concluiu, você vai informar que você já concluiu e vai incluir o seu diploma ou o certificado de aprovação com o respectivo histórico em que conste a data de colação de grau. Então, você vai ter que apresentar esses documentos caso o seu contrato tenha sido extinto ou se você é novo na rede estadual. Depois disso, quanto à formação, com relação à formação, quais documentos que podem ser anexados? Então, o diploma de licenciatura plena e seu respectivo histórico escolar, o diploma de bacharelado ou tecnólogo e o histórico escolar, certificado do curso de programa especial de formação docente, que é aquela complementação pedagógica, acompanhado do diploma de bacharelado ou tecnólogo e o respectivo histórico escolar. Então, são 3 documentos: o certificado do curso de programa especial de formação docente, o diploma de bacharel tecnólogo e o respectivo histórico escolar. Declaração ou atestado de matrícula do curso de licenciatura plena ou bacharelado ou ainda de tecnólogo e seu respectivo histórico escolar acompanhado de declaração de efetiva frequência ao referido, atualizado e com informação da data de conclusão do último semestre cursado. Qual foi o último semestre que você cursou? Cujos documentos devem ser expedidos pela instituição com um prazo máximo retroativo de 60 dias da data final da inscrição aqui desse processo, que é o dia 23. Diplomas ou certificados de habilitação da parte A e de qualificação, parte B, referente à educação especial. Candidato à contratação que tiver indicado 2 disciplinas no momento da inscrição do concurso público estará classificado para as 2 disciplinas. Então, vai ter que apresentar os documentos referentes às 2 disciplinas. Então, os documentos que eu mencionei há pouco. O comprovante de tempo de magistério, trata o artigo 1º, deverá ser realizada mediante cópia digitalizada de carteira de trabalho e previdência social, com o número de registro da carteira, identificação do trabalhador, bem como as folhas do registro, a declaração em papel timbrado expedida pela área de recursos humanos, do órgão empregador ou da unidade escolar do último vínculo, comprovando o tempo de serviço. Considera-se ainda o tempo de magistério apenas trabalhado como professor na regência de classe dos anos iniciais do ensino fundamental e na administração de aulas dos anos finais e do ensino médio, em escolas municipais, estaduais, federais e privadas, desprezando os tempos concomitantes, que é, vamos supor, se trabalhando na prefeitura e estado ao mesmo tempo. Se for concomitante, o tempo não é considerado. Não é considerado o tempo de educação infantil, nem de estágio remunerado. Muita gente pergunta se o estágio é considerado, não é considerado. A experiência do tempo de serviço será considerado em dias corridos e sem exclusão de qualquer tipo. E para fins de desempate será considerado o tempo de magistério público estadual no âmbito dessa secretaria. Nessa portaria, eles não colocaram data de corte para o tempo de experiência profissional. Então, tem muita gente já que entrou em contato comigo porque a escola não quer publicar o documento. Enfim, as escolas estão tão perdidas quanto nós, professores, porque a SEDUC divulgou essa portaria, não informou as escolas como que deveria ser o modelo desse documento, nem nada. Então, as escolas estão se atualizando para poder emitir esse documento, tá? Então, não tem a data de corte, assim como sempre saiu, até junho de 2023, no caso do pessoal que fez o Banco de Talentos, aqui na portaria não consta, então as escolas devem estar aguardando a orientação da SEDUC, talvez saia uma retificação dessa portaria para informar essa data também.
Bom, a classificação dos candidatos, dos contratados dos candidatos, deverá observar a ordem de prioridade quanto à formação, habilitados depois dos qualificados. O processo de inscrição será autodeclaratório, com conferência posterior pela unidade escolar ou diretoria de ensino. Então, se você indicar algo que você não consiga comprovar, você pode ter problemas no ato da sua classificação e abertura do contrato, inclusive com a suspensão do seu cadastro, conforme diz o parágrafo 11. Se o candidato à contratação ou docente contratado não tiver nenhuma habilitação ou qualificação, ou não tiver o tempo de experiência declarado, ou ainda apresentar qualquer documento ou declaração inverídica, será excluído da classificação final do processo seletivo simplificado para fins de atribuição de aula. E aí você fica impedido de participar até que seja publicado um novo processo seletivo ou cadastro emergencial que você possa fazer e ser classificado novamente. Na seção 2, fala sobre a atribuição de aulas dos anos finais do ensino fundamental e das séries do ensino médio. Primeiro você vai fazer a inscrição e depois haverá o processo de atribuição de aulas. E quando será a atribuição? Será feito esse processo de inscrição e no dia 2, das 8 às 12 horas, haverá conferência e ajuste no saldo de aulas disponíveis para atribuição na Secretaria Escolar Digital. E a partir das 13 horas do dia 2 de fevereiro até as 23 horas e 59 minutos do dia 4 de fevereiro, você, inscrito ou inscrita que participou do concurso da VUNESP, poderá manifestar interesse na atribuição de aulas, tanto os qualificados como os habilitados, em nível de diretoria de ensino. E aí das 8 horas do dia 5 de fevereiro até as 18 horas do dia 7 de fevereiro, haverá a atribuição efetiva dessas aulas com a inclusão no sistema, primeiro dos habilitados e depois dos qualificados em nível de diretoria de ensino. Os candidatos e contratação e docentes contratados que são classificados no concurso público regido pelo edital número 1 de 2023, somente poderá participar da atribuição de aulas dos componentes de itinerário de formação técnica profissional durante o ano letivo, ficando vedada a participação no processo inicial. Ou seja, se você prestou os dois processos, você vai ter que optar por qual deles você quer concorrer, se é da educação técnica profissional ou das aulas regulares, tá? O capítulo 2º fala da atribuição dos componentes do itinerário de formação técnica. Como já foi informado anteriormente, a data está mantida. A atribuição ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2024, de forma presencial nas diretorias de ensino. Então, se você prestou exclusivamente esse processo seletivo, ou se você deseja atuar nesse processo, no processo inicial, você deve comparecer à sua diretoria de ensino conforme a orientação da diretoria no dia 31. A atribuição será por eixo tecnológico de forma presencial e a diretoria de ensino vai informar onde será realizada e qual o horário da atribuição, tá bom? A manifestação vai ser gerada automaticamente na sede, então dessa forma você fará a atribuição presencial. O parágrafo 4º diz que o candidato à contratação classificado pelo edital desse processo seletivo somente poderão participar da atribuição dos componentes curriculares diversos do itinerário de formação técnica profissional a partir da atribuição durante o ano letivo, ficando vedada a participação no processo inicial aos candidatos com inscrição somente nos termos desse edital da FGV. Então, se você participou somente do edital da FGV, você só conseguirá participar das atribuições das aulas regulares nas atribuições durante o ano, caso você tenha formação para atuação nesses outros segmentos, né, das aulas regulares. A atribuição vai respeitar a ordem de classificação de acordo com o eixo tecnológico apontados no momento da inscrição. Por fim, no capítulo 3, fala sobre a atribuição de classes dos anos iniciais do ensino fundamental do Banco de Talentos. O artigo 5º diz que o processo de atribuição será realizado pela Secretaria Escolar Digital e as datas são diferentes das aulas atribuídas dos professores do ensino fundamental e ensino médio. No dia 8 de fevereiro de 2014, das 8 às 23h59, então apenas um dia, será o período para manifestação de interesse dos candidatos à contratação e docentes contratados
dos anos iniciais. E no dia 9/2, etapa 1, das 8 às 18 horas, a efetiva atribuição de classes para a composição de carga horária, de acordo com a classificação em nível de diretoria de ensino. Os docentes contratados e candidatos à contratação devem possuir uma das habilitações de acordo com a parte A da indicação do Conselho Estadual, que são aquelas habilitações de magistério, licenciatura em pedagogia, curso normal superior, enfim, que constou lá no edital de abertura de inscrições do processo seletivo simplificado. Capítulo 4 fala sobre a atribuição dos projetos e programas da pasta. Cada projeto e programa tem uma legislação pertinente. As diretorias de ensino poderão reconduzir, a partir do dia 24 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, os docentes contratados e candidatos à contratação dos seguintes programas e projetos da pasta, desde que tenham sido avaliados positivamente: Fundação Casa, Sistema Prisional, Centro de Estudos de Línguas, Centros Estaduais de Educação para Jovens e Adultos, os CEJAs, Classe Hospitalar, Atendimento Domiciliar, docente atuando como professor articulador do programa Escola da Família e do período noturno do programa de ensino integral. Quem atua como professor articulador, tá? Não quem está no programa de ensino integral. Professor de Projeto de Apoio à Tecnologia e Inovação, PROATEC, desde que esteja atuando no Centro de Inovação de Educação Básica Paulista. E, por fim, Sala de Ambiente de Leitura, Escola de Tempo Parcial ou Integral, desde que nesses casos não tenha aulas livres da disciplina desse docente para que ele possa ser reconduzido. Se tiver aula da disciplina, ele não consegue a recondução neste momento, tá? Precisará de um professor para assumir essas aulas para que ele possa ser conduzido no programa de sala de leitura. Credenciamento do programa de ensino integral, que é uma das partes finais aí dessa portaria, diz sobre o credenciamento do PEI para quem fez a participação do concurso público, né, dos anos finais e ensino médio, tanto dos professores que atuam nos anos iniciais. O artigo 7º diz, no item 1, que o processo de inscrição prevista no artigo 2º da resolução para atuação de aulas nos anos iniciais, arte, educação física e inglês, e finais do ensino fundamental, bem como séries do ensino médio, todos os componentes, os professores que fizeram o concurso, né, nesse caso, processo seletivo simplificado nos termos do edital 15/12 do Banco de Talentos para atuação nos anos iniciais em classe, a manifestação de interesse realizada em um dos processos mencionados não assegura o direito à alocação e designação, ou seja, os professores que participaram do concurso público poderão indicar se desejam atuar no programa de ensino integral ou não. Os professores de anos iniciais, somente quem participou do processo do Banco de Talentos, que fez a indicação no Banco de Talentos, é que estará credenciado a participar do programa. Não haverá inscrição desses professores dos anos iniciais para atuação no programa de ensino integral nesse momento. Será preciso, se você não participou do Banco de Talentos, será preciso aguardar o momento oportuno. E aí, o que é considerado, né, para que você possa participar? Se você tiver sofrido qualquer penalidade disciplinar por qualquer tipo de ilícito nos últimos 5 anos, você não pode. Se tiver cessado a designação do programa a partir de 1º de fevereiro de 2023, a pedido por resultado insatisfatório, descumprimento de normas legais ou nos interesses da administração escolar, você estará impedido em 2024 de participar do processo de alocação do programa de ensino integral. Os docentes que não tiveram resultado satisfatório em 2023 também, na avaliação 360, estão impedidos de participar do credenciamento e da respectiva alocação em 2024. Somente poderão retornar em 2025. Para participar do processo de credenciamento, o candidato à contratação e o docente contratado deverá expressar adesão voluntária ao regime de dedicação exclusiva, incluindo a prestação de serviço por 40 horas semanais. E para fins de designação, os candidatos e os docentes contratados serão alocados de acordo com a classificação do processo anual de atribuição de classes e aulas. O processo de alocação é um processo diferenciado,
Tá? Então, será observada a ordem de prioridade. Primeiro, os docentes habilitados inscritos na diretoria de ensino de inscrição, docentes qualificados inscritos na diretoria de ensino. A diretoria de ensino deverá confirmar a alocação dia 1º e 2 de fevereiro, observada a classificação, podendo ser facultada a cada diretoria de ensino a organização da melhor forma para a condução desse processo. Então, acompanhe o site da diretoria de ensino que você deseja ter alocação, para saber quando que vai acontecer o processo, dia, hora e qual formato, será presencial, será por vias remotas, para que você não perca essa possibilidade. O interessado deverá acompanhar o site da diretoria de ensino conforme o parágrafo 4º. O artigo 11 fala sobre a atuação interlocutor de Libras, deverá comprovar a habilitação ou qualificação, língua brasileira de sinais, seguindo a classificação prevista no caput do artigo 10. E tendo em vista a necessidade pedagógica, o interlocutor em Libras que tiver avaliação de desempenho satisfatório no ano de 2023 devidamente classificado em um dos processos seletivos vigentes poderá permanecer acompanhando o mesmo estudante em 2024. Então, a diretoria de ensino vai realizar a atribuição das cargas horárias de acordo com o artigo 12. As vagas remanescentes do professor articulador poderão ser oferecida aos docentes titulares de cargo ou ocupantes de função atividade, que atenda preferencialmente os requisitos conforme constam na portaria, e as vagas de professor auxiliar que vierem a surgir, né, no atendimento de ordem judicial. Muita gente pergunta como é que funciona, então o parágrafo 3º do artigo desse artigo diz que professor auxiliar em atendimento à ordem judicial em favor de estudante elegível à educação especial que tiver avaliação, desempenho satisfatório no ano de 2023, devidamente classificado no concurso público ou em um dos processos seletivos simplificados vigentes, poderão permanecer acompanhando o mesmo estudante. O candidato à contratação que tem atuado como professor auxiliar no ano de 2023 poderá continuar atuando desde que tenha sido avaliado satisfatoriamente. Então, se você teve o contrato encerrado e é candidato à contratação, poderá acompanhar o mesmo estudante desde que tenha sido avaliado satisfatoriamente, e aí entre em contato com a escola para saber como que vai funcionar, desde que você tenha processo seletivo vigente. E as vagas para os novos professores auxiliares que vierem a surgir por ordem judicial poderão ser atribuídas a docente ou candidato à contratação devidamente classificado no concurso público ou em um dos processos seletivos simplificados vigentes. Bom, tá acabando. Para fins da contratação, que tem atuado como intérprete de Libras, deverá comprovar, tá, a sua formação para que você possa atuar. A relação de documentos para abertura de contrato, esse que é muito importante também. O atestado admissional é emitido por médico do trabalho da SEDUC, que é contratado pela SEDUC, devidamente registrado para fins de contratação. Declaração de próprio punho de que estará ou não em regime de acumulação de cargos ou funções, sendo que em caso positivo deverá ser previamente publicado o ato decisório apto de acumulação legal, se assim caracterizada. Então, primeiro tem que ser publicado o acúmulo para que você possa ter a abertura do contrato e a efetiva atuação em sala de aula, caso você vá acumular. Declarações de antecedentes criminais expedidas pela esfera estadual e federal. Documentos pessoais comprovando ser brasileiro nato ou naturalizado, ser maior de 18 anos, apresentação do RG original, estar em dia com as obrigações militares, no caso dos homens, apresentar o certificado de reservista, estar em dia com a Justiça Eleitoral, apresentação do título de eleitor e últimos comprovantes de votação ou justificativa, ou uma declaração da Justiça Eleitoral de que você está quites com a Justiça Eleitoral, estar cadastrado no CPF como pessoa física, inscrição no PIS, Programa de Integração Social, comprovante de residência, comprovante de escolaridade. No momento da contratação, o candidato deverá apresentar os documentos originais e cópias correspondentes. A escolaridade a que se trata na linha H do inciso 5º, que foi mencionado agora há pouco, é o diploma da licenciatura e seu respectivo histórico escolar, diploma de bacharelado ou tecnólogo e
o respectivo histórico escolar, certificado no curso de Programa Especial de Formação Docente, acompanhado do diploma de bacharel ou tecnólogo e o respectivo histórico escolar, declaração ou atestado de matrícula do curso de licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, com uma declaração de frequência, declaração de que a matrícula está ativa. Esse documento não pode ter sido emitido há mais de 60 dias e tem que confirmar a data do último semestre cursado. Diplomas ou certificados de habilitação, parte A, e qualificação, parte B, referente à educação especial, de acordo com a indicação do Conselho Estadual de Educação 213/2021. Diplomas ou certificados de habilitação referente aos anos iniciais do ensino fundamental, de acordo com a indicação do Conselho Estadual de Educação 213/2021. E a ausência de qualquer um desses documentos ou declarações impossibilitará a abertura do contrato. Aplica-se aos candidatos à contratação e aos docentes contratados o disposto na Resolução SEDUC 74 de 2023, de 19 de dezembro de 2023. O artigo 15 diz que a inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nesta portaria, bem como em eventuais aditamentos, comunicados, instruções específicas para a realização dos processos previstos nessa portaria, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. Bom, alguns comentários rápidos com relação à portaria. Infelizmente, não consta na portaria qual a data de divulgação da classificação dos professores que fizeram o concurso da VUNESP, que acho que é um item essencial, saber quando será publicada a classificação, até para você saber se a classificação está ocorrendo de forma transparente, seguindo realmente o que consta na classificação. Outras informações. A portaria publicada no mesmo dia em que se inicia o processo de inscrição para atribuição é um grande problema, porque não dá tempo de você fazer a leitura correta. Muita gente sai no desespero fazendo a inscrição de qualquer jeito e acaba errando. Então tenha calma na hora de você fazer a sua inscrição. Cuidado com as informações que você vai indicar. A sede vai abrir para você fazer isso. Muita gente não está conseguindo acessar ainda. Somente após as 18 horas é que o sistema deve ser liberado para que você faça a inscrição. É comum que o sistema fique congestionado, que você tenha dificuldades de acesso. Então, é um tempo curto, mas tenha calma. Vai buscando os documentos que você precisará para fazer o processo de atribuição. É importante fazer isso para que você consiga ter maior facilidade na atribuição de aulas e que você não tenha erros que possam comprometer a sua inscrição. Se você informar algo que possa te favorecer nesse processo e não conseguir comprovar, você pode ser excluído. Então tenha cuidado, coloque as informações com calma. Veja direitinho o comprovante do tempo de experiência, que é em dias, e coloque os dias conforme consta no documento, que é o comprovante de que esses dias são aqueles mesmos. Então faça com calma, tenha paciência. Na dúvida, entre em contato com a diretoria de ensino que você deseja atuar, tente falar com a comissão de atribuição de aulas ou entre em contato com a CGRH, que é a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, que é responsável pelo processo de atribuição. Assim você não vai correr o risco de cometer equívocos no momento da sua inscrição. No mais, era isso tudo que eu tinha para falar com vocês no vídeo de hoje. Acho que é um dos vídeos mais longos aqui do canal. Eu desejo boa sorte para todo mundo. Tenha paciência, calma na hora de fazer a sua inscrição. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.